Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra tendo teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-o útil para seu Senhor. Cante, igreja, bem forte. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra tendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra tendo ao teu mandar. Olha lá. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Cante. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra tendo ao teu mandar. Quantos estão prontos para ouvir o que Deus tem para falar? Glória a Jesus. 409. Trabalhadores do Evangelho. Aleluia. Vamos cantar com alegria. Eu estou sentindo que o Espírito Santo já se faz presente aqui nesta reunião. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Lá mesmo, pode ser sol mesmo. Sol. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, que fracos vós sejais ou velhos. Tá fora o ritmo aí. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reversos em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor novas forças obterão,
como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, oh glória, aleluias, novas forças terão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiado, coloca essa água pra mim, olha esse cara, pelo amor de Deus. Aleluia! Os que esperam no Senhor, novas forças terão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão, fique de pé, sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Oh, quantos podem glorificar ao Senhor Jesus? Aplauda bem forte a Ele, porque Ele é digno de honra, de louvor e de glória. Em pé como estamos, abramos a Bíblia, por favor. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1. Versículo 24 até o 29, depois do capítulo 2, do 1 até o 3. Vamos ler como costume, eu leio o versículo, a igreja depois em alto, bom som, observando as vírgulas, os sinais, e lendo bonito para Jesus. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja.
o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que, agora, foi manifesto aos seus santos. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Porque quero que saibais, com grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esse texto nós encontramos o grande apóstolo Paulo dizendo do trabalho que ele realizava para a obra de Deus, dizendo das lutas, dos combates, né, que ele tinha no seu ministério. Mas algo que me chamou a atenção, irmãos, esse versículo 28, a quem anunciamos? Jesus Cristo, a quem anunciamos? Admoestando a todo homem, diga todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Olha, todo homem, toda a sabedoria. Aqui fala da totalidade do homem, o homem total. Nós, como obreiros, como servos de Deus, a nossa preocupação é esta, né? Admoestar todo homem. O que é admoestar? Chamar para perto, confrontar todo homem, ensinando a todo homem. Como é que se ensina? Falando, conversando, andando no caminho. Esse é o papel nosso como obreiro, irmão. Por isso que não é fácil lidar com pessoas, com gente. E aí a Bíblia diz, admoestando todo homem, ensinando todo homem em toda a sabedoria. Passar tudo para essas pessoas com sabedoria, para que apresentemos, olha aí, todo homem perfeito em Jesus Cristo. Olha que situação. Eu tenho que pegar alguém, admoestar, ensinar, preparar ele e colocar perfeito diante de Deus. Isso é fácil? Isso é fácil? A Bíblia diz que deu pastores, evangelistas, né, doutores, com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Viu, pastor Jefferson? O camarada já é santo e agora tem que aperfeiçoar ele. Esta é a função nossa como obreiros, como pastores, como dirigentes, como líderes. E aqui é muito interessante que ele diz, para isto também trabalho. Agora, diga assim, tem que ter trabalho. Você não entendeu? Diga, tem que ter trabalho. Então não adianta. Agora quer ser obreiro, mas não quer trabalhar. Quer ver gente mudando de vida, mas não quer. É sombra e água fresca, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor, balançando na rede. Não tem como, irmão. Tem que ter trabalho. Eu tenho uma dificuldade aqui na cidade. Tem um café de conselho, pastor, tem algumas coisas. Os irmãos me convidam, eu não posso ir. Pastor, você está Marajá, não é Marajá, irmão. Eu trabalho, não dá tempo. Eu queria estar lá, mas eu trabalho, eu tenho que cuidar. Agora, se eu não cuidar da minha roça, quem vai cuidar? Se você não cuidar da sua roça, quem vai cuidar? Então, o obreiro tem que ter o coração ali, preparado, cuidando, trabalhando. Aí ele diz bem claro, e para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. E Paulo continua falando, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Os irmãos pensam que é fácil ter uma igreja como esta aqui, ter um ministério como este aqui.
Vocês acham que a gente não paga um preço, gente? Todos os dias pelas manhãs, todos os dias às 9 horas, nós temos um grupo de 4, 5 irmãos que estamos orando por cada um de vocês. Viu, pastor Josias? A gente fica aqui, aí a gente ora um por um. Passou a igreja de Guarulhos, pastor Josias, a diretoria, todos os irmãos, então está incluindo todos. Abençoa o departamento da família, irmão Jair, irmã Meira, sua filha, seu filho, vai. Nome por nome. Combatendo aqui, orando, buscando a Deus, entregando cada um na presença do Senhor. E aí diz assim, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi. Nós estamos orando, a nossa oração está chegando lá. Quando a gente ora pela congregação lá de Itapuí, que eu não conheço, a maioria dos irmãos está encontrando aquelas pessoas. Deus está fortalecendo eles, nós não conhecemos, mas um dia nós vamos se encontrar lá na glória e glorificar o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Um dia nós vamos encontrar pessoas que vão chegar e dizer: pastor, eu fui ovelha sua, pastor, você trabalhou, você pregou para o meu pai, e hoje eu sou salvo, sou obreiro da obra de Deus. Eu viajei com o pastor, saudoso pastor José Maria Cantelli, um homem de Deus, e ele fez um trabalho para esse Brasil, e eu ia com ele em alguns lugares, eu ficava bobo de ver, quando chegava e dizia: pastor, você não lembra de mim, mas em 1900 e bolinho, o senhor pregou para o meu pai, e eu fui salvo, meu pai foi salvo, já partiu para o senhor, eu sou pastor de uma grande igreja em tal lugar, e aquele lugar, ia contando, eu ficava, meu Deus. Um dia eu estava numa igreja ali em Cabriúva, e estava no banheiro lavando a mão, e chegou o irmão e disse: pastor, o senhor é o pastor Aparecido? O senhor não me conhece, o senhor não conhece meu filho, mas o senhor estava pregando lá no Jardim Grimaldi, lá em São Paulo, numa praça pública. Meu filho aceitou Jesus, é músico da igreja, é obreiro da igreja, e ganha alma para Jesus através da sua pregação na praça. É o trabalho, irmãos. Se nós esperamos a recompensa aqui, nós não vamos ter, mas tem um Deus lá que está tudo escrito, Ele vai recompensar o trabalho de cada um de nós. Aí diz: para que os seus corações sejam consolados. Eu oro, eu combato, para que os seus corações sejam consolados. Oh, aleluias. E estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Diga-se: o mistério de Deus é Cristo ressuscitado. Aleluia! Diga de novo: o mistério de Deus é Cristo ressuscitado. Fala para o seu irmão: você já conhece o mistério de Deus? Diga: já conhece? O obreiro tem que conhecer o mistério de Deus, é Cristo ressuscitado. Aleluia! Aí diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quer ter conhecimento? Conheça Cristo, o mistério de Deus, porque nele está escondido os tesouros da sabedoria e da ciência. E eu tenho uma notícia boa: Ele quer dar para cada um de nós aqui esta manhã. Nós vamos orar agora. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Edivaldo, nosso vice-presidente, vai estar orando. E logo depois nós estaremos dando uma forte salva de palmas a Jesus, e vamos sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai, em cuja presença nos encontramos nesta manhã, em um momento especial onde reúne-se os teus filhos, os cooperadores na tua obra, Senhor, aqueles que estão, ó Pai, anunciando a tua palavra, anunciando o teu reino aqui na terra. Deus, continua nos ajudando, ó Deus, Pai Santo e Eterno, em aprendermos mais de Ti, Senhor, a crescermos no conhecimento, a crescermos na graça, Senhor, e permanecermos firmes na Tua presença. Meu Deus, meu Pai, toma a direção desta reunião, Senhor, quebrantando os corações, acrescentando a fé, acrescentando a esperança, o desejo, ó Deus, de estar na Tua presença. Pai amado, assim eu te louvo agradecido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Aplauda o Senhor bem forte, irmão. Aperte a mão de dois irmãos e diz: irmão, é muito bom estar com você aqui esta manhã. Deus tem coisas grandes para a nossa vida, sente? Vamos ouvir o diácono Ronaldo adorando o nome do Senhor Jesus. Vai dando glória a Deus. Daqui a pouco estaremos ouvindo uma porção da palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, meus irmãos.
Motivo de muita alegria nesta manhã. Deus nos concedeu de estarmos juntos aqui nesta manhã. Ô glória, pode estar soltando, meu. Aleluia. Ô glória. Maravilha. Aleluia. Quantos disseram para você que não ia dar certo, que você apenas era um sonhador? Olha o que Deus tem feito nesse ministério. Disseram para você não vai dar certo, passam perto de você e falam, é só mais um sonhador pelo caminho, é mais um que vai andar sozinho, derrotado. Mas não te viram pela madrugada aclamar, não te viram adorando a Deus no seu lugar. Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida, mas Deus marcou o dia. Você vai entrar e todo mundo vai dizer o que foi que aconteceu. Nem parece aquele crente que com fé dizia, gente, minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova, quem te viu vai ver agora o Senhor te exaltar. Chega de andar provado, hoje chegou o dia. Pare de chorar, chegou a alegria. Saiba que o fracasso nunca é eterno. Deus está por perto, Ele tudo vê. Nessa caminhada Ele vai na frente. Seu pranto, seu gemido Ele compreende. Seu pensamento Deus consegue descrever. É só Jesus pra te entender. Se as portas pra você não se abrir, por tanto tempo você insistiu, lutou contra as dificuldades, fingiu não enxergar maldades, foi escolhido por Deus. Você é um escolhido por Deus, Fabrício. Você é um escolhido por Deus, meu irmão. Ô glória. Mas não te viram pela madrugada aclamar, não te viram adorando a Deus no seu lugar. Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida, mas Deus marcou o dia. Você vai entrar e todo mundo vai dizer o que foi que aconteceu. Nem parece aquele crente que com fé dizia, gente, minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova, quem te viu vai ver agora o Senhor te exaltar. Chega de andar provado, hoje chegou o dia. Pare de chorar, chegou a alegria. Saiba que o fracasso nunca é eterno. Deus está perto, Ele tudo vê. Nessa caminhada Ele vai na frente. Seu pranto, seu gemido Ele compreende. Seu pensamento Deus consegue descrever. É só Jesus pra te entender. Se as portas pra você não se abrir, por tanto tempo você insistiu, lutou contra as dificuldades, fingiu não enxergar maldades, foi escolhido por Deus. Aleluia. Escolhido por Deus.
Você é um escolhido por Deus. Creia somente em Deus, meus irmãos. O projeto que Deus tem em tua vida é muito grande para a vida desse ministério. Aleluia. Deus abençoe o diácono Ronaldo. Os irmãos que desejarem para suas festas, está aí o servo de Deus, crente, moço da nossa igreja, casado, bem casado, fiel. Conhecemos há muito tempo essa indicação. Deus tem usado muito o irmão Ronaldo através do louvor. Então, os irmãos desejarem nas festividades, convide que você não vai se arrepender não, tá bom? Meus irmãos, eu queria pedir a todos que fiquem de pé um minutinho, por favor. Já está conosco o pastor Silvano Rodrigues. É uma alegria ver o pastor Silvano. Primeiro porque acho que ele é menor do que eu, somos do mesmo tamanho. Então um baixinho quando vê o outro se alegra, né? Segundo porque somos amigos de longa data. Quero agradecer ao pastor Edivaldo, que foi através do pastor Edivaldo que a gente conhecemos o pastor Silvano há algum tempo atrás. E nos tornamos amigos. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Ponte São João, que está em Jundiaí e região. Ele deixou o batismo dele lá para nos atender agora de manhã. Deus te recompensa por isso. Ontem ele esteve inaugurando uma bonita igreja também na região ali de Jundiaí. O trabalho tem crescido e o pastor Silvano tem sido um companheiro. Quando precisamos dar um grito, ele corre aqui. Quando ele precisa grito, eu corro lá, né? Lá é benção, irmão, porque a gente vai, já tem um restaurante, já tem almoço, já tem janta, tem tudo lá depois que termina o culto, é uma benção, né? Estamos felizes com a presença do servo de Deus e eu creio que Deus vai usá-lo para trazer uma palavra nessa última reunião de obreiros do ano aqui de 2014. Os irmãos querem receber bem-vindo o servo de Deus, diga, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Eu queria pedir ao pastor Marinho, vai estar orando, e logo após a oração do pastor Marinho, vocês permaneçam de pé e a palavra com o pastor Silvano. Saudamos a todos com a paz do Senhor. E assim nós oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua presença nesta manhã, te agradecendo por o Senhor ter nos trazido nesta manhã, neste lugar, para juntos estarmos aprendendo a Tua palavra, Senhor. Teu ungido que vai ministrar a Tua palavra nesta manhã, Senhor, usa tremendamente como o Senhor nunca tem usado para a glória do Seu nome, Pai. E tudo que vai ocorrer é para a honra e a glória do Teu santo nome neste lugar. Estamos prontos para ouvir a Tua palavra, Deus. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar mais uma vez com os irmãos nesta noite, nesta manhã. Estamos assim, acelerado, tanto trabalho ali, nos atrasamos um pouco. Quero pedir perdão aos irmãos, encaminhamos os candidatos ao batismo para que fossem os pastores, e aprove a Deus estarmos nesta manhã juntamente com os irmãos aqui neste lugar. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Aparecido, que tem sido para nós uma cobertura, tem sido um fiel companheiro, e os demais obreiros. Eu louvo a Deus pela sua vida, por ter a coragem de me ouvir mais uma vez nesta manhã. E eu estava pensando e orando a Deus sobre o que tratar com a igreja, com a eleita do Senhor nesta manhã, nesta reunião de obreiros. E o Senhor levou-me a meditar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É um texto muito conhecido, porque uma vez por mês, pelo menos, nós fazemos a leitura deste texto por ocasião da ceia do Senhor que nós participamos. Mas o Senhor tem algo para nós nesta manhã. É uma manhã de comunhão, uma manhã onde os obreiros do Senhor se reúnem para aprender mais um pouco, para se consolidar mais um pouco. Então, eu creio que o Senhor falará conosco nesta manhã, através desta palavra. Por gentileza, abra 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Vamos ler apenas 2 versículos para nossa breve meditação nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei,
isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Por gentileza, tome os seus assentos. Eu estou bem à vontade aqui, irmãos. Primeiro porque com o pastor Aparecido a gente fala altura. E depois porque foram generosos em colocar este púlpito. Nunca participei, tive a alegria de ter um púlpito tão próprio à minha estatura como esse do dia de hoje. Está bem baixinho. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, é uma reunião de obreiros. E eu sei que está aqui os homens que o Senhor escolheu para fazer o seu trabalho na terra. E eu estava analisando este texto e cheguei à conclusão de que seria oportuno para esse dia de hoje. É bem verdade que quando Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos que estavam em Corinto, ele escreve com a finalidade de incentivar os irmãos, de encorajar os irmãos, e ele fala o que Jesus fez naquela noite difícil, na noite da sua agonia, na noite da sua dor, na noite da sua decepção maior, na noite em que ele seria entregue pelos seus amigos, na noite em que ele seria abandonado. E tudo acontece e começa a acontecer na tarde daquela quinta-feira que antecede a crucificação, quando a Bíblia diz que todos após cearem, Jesus humildemente, ele toma uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E é bem verdade que todos tiveram a mesma oportunidade, mas ninguém teve a coragem e a iniciativa de se transformar, porque numa escala hierárquica, quem lavava os pés não era um servo comum, era o servo no menor escalão, mas o Senhor Jesus Cristo, ele quebra o protocolo agora. Pedro poderia ter feito isso, Tiago também, João também poderia ter feito, mas todos perderam a oportunidade. Mas o meigo nazareno agora começa a mergulhar um pé sujo após outro pé sujo, e era primavera em Jerusalém, a poeira estava alta, não tinha asfaltos, as calçadas eram apenas nas vias principais, e o Senhor Jesus agora começa a lavar os pés. Lavar os pés de Tiago não era tão difícil, lavar os pés de João não era tão difícil, mas ele se depara agora com Judas Iscariotes, e ele lava os pés de Judas, mesmo sabendo que horas mais tarde Judas estaria com os seus pés limpos lá no jardim do Getsemane para lhe entregar, mas mesmo assim ele lava os pés de Judas Iscariotes. E sabe o que é que eu entendo isso? Com isso é que ele lava os pés de Judas porque ele não faz acepção de pessoas. Sabe por que ele tem nos abençoado? Não é porque somos bons, porque somos melhores, é porque ele não faz acepção de pessoas. Ele lava os pés de Tomé, mesmo sabendo que Tomé não reconheceria que ele seria o Cristo ressurreto, mas ele lava os pés de Tomé. E agora ele chega, quem sabe Pedro era o último da fila, era o último dos 12 a terem os seus pés lavados, 24 pés. Era agora a mão que criou o universo, a mão que moldou o homem, está tirando as escórias, as sujeiras dos pés daqueles homens. E a Bíblia diz que quando ele chega em Pedro, Pedro se recusa. E eu não quero entrar nos pormenores. Eu não sei se Pedro olhou a cor daquela água suja e viu que já havia sido lavado os pés dos seus companheiros, mas Pedro se recusa de uma forma contundente, dizendo: mestre, os meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus disse: Simão Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele agora se levanta no meio dos 12 e coloca as mãos para cima e diz: mestre, jogue ainda que seja esta água suja, lave a minha cabeça, lave as minhas mãos e lave os meus pés. Jesus sabia que Pedro, hora mais tarde, não teria coragem nem condições de interceder uma hora por ele, mas ele lava os pés de Pedro, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele vai tocar na tua vida nesta manhã, porque ele sabe que você precisa de um milagre urgente, e ele é poderoso para fazer abundantemente mais. Bendito seja o nome de Jesus. Fazer tudo isso em uma noite tranquila, uma noite comum, não seria difícil, mas ele fez na noite em que foi
traído. Na noite em que os que foram por ele curado não estavam lá. Na noite em que ele foi abandonado pelos seus, talvez fazer isso na noite em que receberia o Oscar, o prêmio maior das filmagens, ele talvez teria condições de fazer isso, quem sabe na noite em que ele receberia o título de doutor em divindade, não seria difícil para fazer isso, quem sabe na noite em que ele entraria pelos corredores da prefeitura de Jerusalém ou de Nazaré, para receber o título de cidadão nazareno, embora sendo mais ilustre de todos os nazarenos, não seria nesta noite, foi na noite do seu sofrimento, na noite da sua angústia. Nós aprenderíamos nesta manhã com os seus ensinos, aprenderíamos nesta manhã com as suas parábolas, aprenderíamos nesta manhã com o seu caráter, com o seu gesto, com as suas atitudes, mas nós vamos aprender, e Jesus, ele realiza algumas coisas nesta noite, em que nós obreiros também deveríamos nos comportar de maneira semelhante. Nesta noite difícil, de abandono, de traição, a Bíblia diz que ele nos surpreende, porque nesta noite ele cantou um hino, e tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. O que é que nós obreiros estamos fazendo na noite da nossa dificuldade? O que é que nós estamos fazendo na noite da nossa tristeza? O que é que nós estamos fazendo na noite em que somos abandonados? O que é que estamos fazendo na noite em que somos traídos pelas nossas próprias expectativas? Porque nós obreiros criamos expectativas, mas às vezes nós somos traídos por estas expectativas. Mas eu quero te encorajar nesta noite, ainda que você esteja na noite do seu sofrimento, cante apenas um hino, exalte a Ele, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, porque quando nós cantamos, os céus se abrem, quando nós cantamos, a glória de Deus se manifesta, quando nós cantamos nesta noite, as prisões se abrem, e o nome de Jesus é glorificado através das nossas vidas. Ele cantou no dia da sua dificuldade, e nós também, queridos obreiros, precisamos desenvolver em nós o desejo de estar exaltando mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, em meio aos abandonos. Se você não sabe cantar um hino, escolha pelo menos a frase de um corinho, mas não deixe de dar a Ele a glória, a honra e o louvor, exaltando sempre o nome dEle. Bendito seja o nome de Jesus. Vocês sabiam que o galo levanta 4 horas da manhã para cantar? O que é que nós estamos fazendo na noite da nossa dificuldade? Jesus poderia ter dito assim: eu não tenho motivo para cantar hoje, cante vocês. Logo mais eu estarei sendo entregue, logo mais eu estarei sendo traído, então querem cantar, cante vocês. Eu não vou cantar nesta noite. Mas a Bíblia diz que foi diferente, e tendo Jesus cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. O galo levanta 4 da manhã para cantar. Quem é dos que cantam, levanta 4 da manhã e coloca o playback para ensaiar? E o galo canta 4 da manhã, canta no escuro. E eu vou dizer uma coisa para você: o Senhor mandará de dia a tua misericórdia, de noite a sua canção estará comigo, assim diz Davi ao escrever os Salmos de número 42. Chorobecandarabachuri mandarabás. O galo levanta 4 da manhã, e tem outra coisa que eu aprendo com o galo: o galo não canta sentado, o galo canta de pé. No dia da dificuldade nós precisamos ter um posicionamento. A Bíblia diz que muitos se levantam e caem, mas nós permanecemos de pé e fazemos menção ao nome do Deus Todo-Poderoso. Xarabacandarabachuri mandarabás. O nome dele não pode deixar de ser glorificado por conta das intempéries que vêm sobre as nossas vidas. O galo se posiciona, ele fica de pé. E tem mais: ele levanta 4 da manhã, canta no escuro. Ele se posiciona mesmo na noite escura. E outra coisa que o galo faz, que nós precisamos aprender:
O galo canta alto. Sabe por que o galo canta alto? Porque galo não pensa, mas se galo pensasse, ele pensaria assim: eu vou cantar bem alto. E vocês sabem muito bem, canta um de um lado da cidade, canta outro do outro lado. E eu penso que o galo, se pensasse, ele pensaria assim: eu vou cantar bem alto, porque se eu cantar, o meu amigo galinho vai cantar também, e o outro vai cantar, e se todos cantarem, vai amanhecer mais cedo. Se nós nesta noite começarmos a exaltar, exaltar e a exaltar, você canta de um lado, outro canta do outro, e outro canta do outro. O choro pode durar a noite inteira, mas vai amanhecer, vai amanhecer, vai amanhecer. Levante as mãos e exalte a Ele. Quem sabe você, obreiro, está angustiado nesta manhã, mas dê a Ele a glória que é devida. Xaraman, chorobecandarabás. E tem mais. O galo canta de noite, canta 4 da manhã, canta de pé e canta alto. E o galo canta batendo a asa no peito, como se estivesse dizendo: pode mandar, Senhor, porque eu vou segurar. Pode mandar, porque eu não vou desistir. Pode mandar, porque eu vou continuar firme no meu propósito. Querido, nós precisamos ter posicionamento no dia da dificuldade. Se nós nos mostrarmos frouxos, a nossa força será pequena. Mas diga ao fraco nesta noite, nesta manhã: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Eu vou me posicionar e vou cantar louvores a Ele, mesmo na noite escura. Xarabacandarabás. Cantar quando tudo está bem não é difícil. Mesmo que você não tenha motivos, cante louvores a Ele. O nome dele não pode deixar de ser glorificado por conta das lutas. Xarabacandarabás. Decamandarabás. Se você cantar, vai amanhecer mais depressa. Vai clarear o dia para você. Raman chorubecandarabás. Diga ao teu companheiro: cante. Nem que for um corinho, mas cante. Cante. Ele sabe quando não tem palavras e você esquece a letra do hino, mas você continua cantando, você continua adorando. Ele sabe que é para Ele. Ele sabe quando as lágrimas se misturam com o seu canto e já não há mais voz para sair. O Espírito Santo de Deus, Ele vai interceder em teu favor com gemidos inexprimíveis. Você, obreiro, você não está só. O Consolador está conosco nesta manhã. Receba o refrigério da presença do Senhor nesta manhã. Receba força para continuar caminhando. O que é que nós estamos fazendo no dia da dificuldade? Estamos orando ou estamos murmurando? A Bíblia diz que quando ele vai para o jardim do Getsemane, ele chega para os seus discípulos e ele pede oração para os seus amigos. E quando ele vai, ele retorna, ele diz: amigos, orem por mim, porque a minha alma está angustiada até a morte. E ele se retira para orar. E ele já visualizava o sofrimento que passaria por conta dos nossos pecados. E ele ora dizendo: Senhor, Pai, passa de mim este cálice. O Pai se silencia. E ele diz então: Senhor, o teu silêncio é a resposta que eu preciso. Seja feita a tua vontade e não a minha. E aí ele vai, e quando ele chega aos seus amigos estão dormindo. No dia da dificuldade, mesmo sem ter certeza que alguém está orando por você, continue orando. Vai orando, continue orando, continue orando, porque se nós orarmos, vai acontecer o milagre das nossas vidas.
Você vai passar por situações que você vai ter o sentimento que você está só, mas mesmo achando que está só, continue orando. Orando. Eu conheço um povo na Bíblia que estavam orando, mas não acreditavam no que estavam orando. Pedro estava preso, Tiago tinha sido morto à espada, Pedro ia ser o espetáculo do próximo dia, mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Às vezes uma conta de água tira o nosso sono, uma conta de luz tira o nosso sono. Ei, você não é o dono da igreja, o dono da igreja é Ele vai cuidar de você. Sharai Chorubecandarabás. Ele edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus e Ele será exaltado para todo sempre. Pedro está dormindo, mas a igreja está reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, numa vigília de oração. E vocês sabem como é que é a vigília? Começa todo mundo orando, e daqui a pouco continua e termina todo mundo concordando com a oração de um ou outro. Começa todo mundo naquele fervor, daqui a pouco um vai silenciando, o outro também, e daqui a pouco faça assim, Jeová. É desta maneira, e aí vai concordando só com a oração daquele que ainda continua. Eu imagino que na oração da casa de Maria, de mãe de João Marcos, era assim também. Uns diziam, Senhor, solta Pedro, e outros falavam, solta mesmo, solta Pedro, solta mesmo. E vai aquela oração demorada, e solta Pedro, e solta mesmo. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e Pedro só percebeu que aquilo era verdade, quando ele já tinha passado o último portão. E ele vai lá para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e quando ele bate na porta, Rode abre a porta, e a Bíblia diz que ela viu Pedro, e ela fechou as portas no rosto de Pedro, e ela chega lá dentro dizendo, irmãos, o milagre já chegou, aleluias. A resposta da nossa oração acabou de chegar. Como assim? O irmão Pedro está na porta. Sabe o que disseram para a menina? Não é Pedro, é o anjo de Pedro que está aí. Está na Bíblia. O que me leva a entender que eles estavam orando, mas não criam no que estavam orando. Mas o que é que eu aprendo também? Mesmo sem você ter certeza que vai acontecer, continue orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, continue orando. Deus, eu não tenho tanta certeza, mas eu vou continuar orando. Deus, eu não estou, a dúvida chegou no meu coração, mas continue orando, porque se nós continuarmos orando, o Senhor vai estender as mãos, e o teu milagre vai bater na tua porta, o teu Pedro vai chegar, e você vai glorificar o nome dEle. Encoraja mais uma vez o teu companheiro, diga a ele, vai orando. Mesmo sem crer, vai orando. Xarabacandarabás. Oh, rebechora mandalabaxandarabacandarabaás. Xarai chorobecandarabás. Às vezes temos a impressão que o Senhor permite nós passarmos por alguns momentos para tratar conosco. Eu me lembro da história de um pai que, na ansiedade de corrigir alguns defeitos do seu filho, o seu filho fez algumas peripécias, ele levou este filho e colocou no sótão. E ele disse, você vai passar esta noite no sótão, para você aprender nunca mais fazer isso. E ele coloca o filho, tranca o sótão e vai fazer as suas coisas, e próximo da meia-noite o pai, não, eu vou ver como é que meu filho está no sótão. E ele sobe até o sótão e abre a porta, o filho está com medo lá no canto, chorando, com os olhos molhados de lágrimas. E quando ele abre a porta e a luz entra naquele sótão, e o filho percebe que é o pai, e o filho diz, pai, me tira daqui, pai.
E o pai olha e diz: filho, eu não posso tirar você daqui. Mas por que não pode, pai? Porque eu quero o melhor para você. Mas pai, eu tenho medo do escuro, eu não consigo ficar aqui. Fica tranquilo, filho, papai não vai te tirar do sótão, mas papai vai passar a noite com você no sótão. Eu vim para dormir com você neste sótão. Você não está só neste sótão. Nesta escuridão da dificuldade, nós não estamos só. Ele passa a noite conosco e nós vamos passando a noite falando com Ele. O que é que nós estamos fazendo no dia da nossa dificuldade, como obreiros, como líderes? Estamos cantando para o Senhor, estamos orando. Sabe outra coisa que eu aprendo que Jesus fez nesta noite em que foi traído? A Bíblia diz: e tendo dado graças. Nós cantamos um hino que diz: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. Não tem nada, irmãos, mais agradável ao Senhor do que um filho agradecido. Quando nós agradecemos, o milagre da multiplicação acontece na nossa vida. Vocês se lembram quando tinham agora matado João Batista? Jesus não ficou sabendo da morte, só ficou sabendo depois que os seus discípulos, os discípulos de João, já haviam sepultado o corpo de João. E quando Jesus soube disso, ele foi para um lugar ermo, chorar a morte de João. Mas quando ele está caminhando e ele chega naquele lugar ermo, a multidão já tinha contornado o rio Jordão e chegado até onde ele estava. E quando ele chega ali, a multidão era muito grande. E a Bíblia diz que os seus discípulos chegaram e disseram: mestre, mande que eles vá embora para comprar comida. Jesus disse: não é mister que dispersam eles assim. Dai-lhe vós o que é de comer. Aí a Bíblia diz que alguns questionaram o mestre, dizendo: Senhor, mas ainda que tivéssemos dinheiro, não tem lugar para comprar pão. Mas de repente chega André, irmão, chega André e diz assim: mestre, na verdade nós não temos nada, mas eu encontrei aqui alguém que tem poucos peixes e poucos pães. É bem verdade que há momentos que nós não temos nada, concorda comigo, irmãos? Seja sincero. Não tem dia que a gente vem para o culto e não tem nada para oferecer. Mas quer ver uma coisa? Você pode não ter, mas procura alguém que tenha um glória a Deus nesta manhã. Será que tem alguém que tem glória a Deus nesta manhã? Tem, ainda tem. Talvez você não tenha, mas quer ver? Alguém tem aleluia para dar ao Senhor nesta manhã. Quer ver se tem? Vamos ver se tem. Aleluia. Tem. Alguém tem. Então quando você não tiver nada, procure alguém que tenha. Não é feio não ter, é feio não apresentar ninguém que tem. Chegaram e disseram: mestre, nós não temos, mas eu trouxe aqui alguém que tem. É pouco, mas ele tem. Eu imagino Jesus pensando assim: já que eu vim aqui chorar a morte do meu primo João Batista, e eu não posso chorar, o nome do meu pai não pode deixar de ser glorificado. A Bíblia diz que ele pega poucos peixes e poucos pães e levanta aos céus e dá graças. Nós precisamos aprender a dar graça com pouco. São poucos os teus liderados de graças, porque o milagre da multiplicação vai começar a acontecer. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Quando eu dou graças, o milagre da multiplicação acontece. A Bíblia diz que Paulo estava sendo levado preso. Já fazia muitos dias que não via o sol, não via as estrelas. Ele chega para o capitão do navio e diz: olha, fique em paz, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo esta noite. Diferente de Jonas. Jonas era um profeta prisioneiro. Paulo era um prisioneiro profeta. E Paulo agora está dizendo assim: o Deus de quem eu sirvo e de quem eu sou esteve comigo. E diz que nenhum fio de cabelo vai cair das nossas cabeças, mas o segredo é não pular do barco. E vocês estão muito fracos. Pegou um pão, talvez de 14 dias, porque fazia 14 dias que só chuva. Ele pega aquele pão molhado, cheio de mofo,
levanta aos céus e dá graças. Nós precisamos aprender a dar graças, mesmo quando nós estamos diante de um banquete e não é aquilo que nós gostaríamos de comer. Às vezes a gente vem para a igreja, irmãos, e nem todos os dias nós, às vezes, temos aquilo que nós gostaríamos. Mas você pode ter certeza, talvez você não vai comer aquilo que você gostaria, mas você vai comer aquilo que você vai precisar para caminhar mais um pouco de tempo. Xarabacandarabás. Se Elias fosse um crente enjoado, ele ia morrer à beira do Querite. Deus, mas por que corvos? Por que urubus? Não tem canário da terra, não tem canário do reino, não tem outras aves. Por que é que o Senhor me manda urubus trazer carne e pão? Eu imagino o Senhor pensando, quem sabe dizendo, com desejo de falar para Elias: Elias, os olheiros do rei sobem as montanhas para olhar onde tem água, para alimentar a sua tropa e o seu palácio. E se eu mandar o curió para levar comida para você, ele vai saber que tem água lá. Então eu tenho que confundir você, confundir o inimigo no dia da adversidade, irmãos. No dia da adversidade, Deus usa a estratégia para cuidar do crente. Quando os olheiros do rei subiam nas montanhas e olhava para a região de Querite, os urubus subiam e desciam, e alguns diziam: já está tudo morto lá, não tem mais nada. Não, irmãos, quando eles olham e encontram e vê que não tinha nada, havia uma fonte que jorrava, havia comida de manhã, havia comida à tarde. Exalte a Ele, aplauda Ele nesta manhã, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de você, bendito seja Ele. Ramancherebecarabás. No dia da adversidade, Deus cria estratégias para te guardar. Ramancherebecandarabás. O Ramandarabás. Aprenda a dar graças. Aprenda a dar graças. Nem sempre nós temos aquilo que nós queremos, mas o Senhor sempre manda aquilo que a gente precisa. Oh, bendito é o nome de Jesus. Xaramanderabacandarabass. Oh, xerebecarabás. Ele canta e ele ora e lhe dá graças. Encoraja o teu irmão. Diga a ele: querido, seja mais agradecido. Seja mais grato. É pouquinho hoje, é pequeno no começo, mas vai ser grande o final. Se você não consegue ser grato agora no começo, no pequeno, você nunca vai ser no grande. Então dê graças, porque quando você dá graças, Deus manda o socorro, Deus manda o livramento, Deus faz. Ele é o dono do ouro e dá. Eu preguei ontem na inauguração da nossa igreja. Porque às vezes nós somos tomados por dúvida, por conta: Senhor, será que é, será que não é? Será que eu posso, será que eu não posso? Mas quando Ele manda, irmãos, e Ele dá uma ordem dizendo: lança a rede do lado de lá, Ele dá ordens aos peixes, já para a rede. Milagre, já para a rede dele. Cura, já para a rede dela. Transformação, já para a rede dele. Bendito seja o nome de Jesus, porque os homens não ouvem a sua voz, mas os animais, os peixes, quando Ele manda, já para a rede, o milagre vai para a tua casa em nome de Jesus. Aí chega para Jesus Pedro dizendo: mestre, cobraram de mim um imposto. E aí perguntaram se o senhor paga também. Eu falei que paga. E aí como é que a gente faz? Ei, Pedro, você é terrível. Pega uma varinha aí, um pedaço de linha, qualquer coisa, e vai até o rio e joga este anzol lá, porque eu tenho prata e ouro aonde eu quiser. E eu vou usar agora o meu caixa eletrônico submarino para te dar dinheiro para você pagar a nossa dívida. Aí Pedro joga. Eu imagino agora a boca do caixa se abrindo, o peixinho ali já pronto para cuspir a moeda para fora. O Senhor dando ordem: peixinho,
já para a vara, já para a isca, onde Pedro, eu acho que nem isca Pedro colocou, jogou só um anzolzinho, já vai para lá, porque tem alguém que precisa de um milagre, irmãos. Quando Deus ele quer fazer, ele usa os seus meios para cuidar do crente. Amados, o Senhor que está entre nós nesta manhã, o Jeová Jireh mora neste lugar, o Deus da provisão, o Deus que faz milagres mora aqui. Sabe o que ele faz mais? Ele assume a sua missão. Ele rasga o pão, e quando ele toma o pão e parte o pão, ele está dizendo: isto é o meu corpo, que é fazer isso em memória de mim. É como se ele estivesse dizendo: não dá mais para enviar um substituto, agora sou eu mesmo. Agora não tem mais quem mandar. Isaías enfrentou isso. Isaías enfrentou isso. Depois de voltar de um cortejo fúnebre. Eu até acredito que foi o tema da última mensagem que eu preguei aqui. E às vezes o único jeito que Deus tem para falar com o homem no retorno de um velório de alguém. Isaías entra no templo, e quando ele entra não tem ninguém para enviar. E a voz ecoa dentro do templo dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías procura alguém para enviar, mas não encontra ninguém. E diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jesus também agora está dizendo, quando ele rasga o pão e ele diz: não tem outro jeito, chegou a minha hora. No dia da dificuldade, não transfira a sua responsabilidade. No dia da dificuldade, não terceirize a sua responsabilidade. Ainda que com dores, ainda que com sofrimento, diga: Senhor, sou eu mesmo que vou ter que enfrentar isso. Sou eu mesmo que vou ter que enfrentar esta parada. No dia da dificuldade, não se esconda, porque ainda que você entrar lá na caverna, a voz do meigo Senhor vai ecoar dizendo: filho, o que fazes aqui? Então no dia da dificuldade, assuma o seu papel. Assume o seu compromisso. Quem foi chamado foi você. O pastor na sua casa é o Senhor. A pastora na sua casa é a senhora. O líder do departamento ou a igreja que o Senhor te colocou é você. Não transfira responsabilidades. Mesmo sabendo que a dor será maior, a glória será maior ainda se você disser: eis-me aqui, Senhor, eu não vou redar o meu pé, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não tocar na minha vida. Eu vou continuar, eu vou perseverar até o fim. Coloque-se em pé nesta manhã. Xarabacandarabás. Orebecandarabás. O xerebecandarabás. Xerebecandarabás. E para assumir a missão é preciso renúncia. Para assumir a missão é preciso abrir mão do milagre. O Senhor poderia fazer muito mais, mas não faz porque estamos embaraçados com o milagre. O milagre se transformou em algo mais importante do que a chamada. Mas quando Jesus chama Pedro à beira do Tiberíades, dizendo: vá lançar a rede, ele vai e colhe uma grande quantidade de peixes. E quando ele chega com o milagre, o Senhor diz: Pedro, a partir de hoje serás pescador de homens. A Bíblia diz que ele deixou algumas coisas e seguiu o Senhor, não foi isso? Deixou poucas coisas? Não. Ele deixou tudo e o seguiu. Assumir a missão é abrir mão do milagre para atender a chamada. Deus pode te enriquecer e transformar você no homem mais rico de Indaiatuba, de São Paulo, mas quando a chamada chegar, você não pode estar embaraçado com o milagre. O milagre pode ser grande, mas a chamada tem que ser mais importante. Só para mim saber aqui, quantos dos senhores teriam coragem hoje
de abrir mão do milagre para atender a chamada do mestre? Quantos? Deixa eu ver aqui. Aleluias. Xaramandarabás. Só por conta desta tua atitude, os céus se abrem nesta manhã sobre a tua vida. Xaramanterebecandarabachuri mandarabás. Xaramanchurubecandarabás. Xaramanchurubecandarabachuri mandarabás. Receba a cura no teu corpo agora, porque a cura não é mais importante do que a chamada. Receba o teu milagre agora, as portas se abrindo agora, porque você decidiu abrir mão, se preciso for, para atender a chamada do mestre. Sharai Cherebeca Mandarabás. Aramanchurebecandarabás. Labacharabacandarabás. Olha, eu tinha acabado de me informar. Tinha trabalhado para a CGADB, fui funcionário registrado da CGADB 6 anos. Diretor de missões da Convenção Geral. Eu passei muito tempo da minha vida levantando recursos para os missionários. Outro tanto eu passei administrando esses recursos. E depois eu fui treinar os missionários dentro de uma escola em regime de internato. Mas eu nunca quis, me desprender de tudo aquilo para viver inteiramente para o Senhor. E aí, 15 dias que eu tinha dado baixo da minha carteira da EMAD, eu preguei uma mensagem que eu já disse aqui a vocês. O dia da cama curta e do cobertor estreito. Preguei no domingo 28 e 20 de Isaías. E a cama será tão curta que ninguém poderá se deitar nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá se deitar nele. Dias que Israel passaria, difíceis. Mas eu terminei aquela mensagem dizendo: ainda que passarmos por dias de cama curta e cobertor estreito, o Senhor passa conosco. Preguei no domingo à noite. Na segunda-feira fui ajudar um pastor a fazer um telhado, 5 metros de altura. O telhado desceu e eu caí sentado. 8 fraturas na coluna. Fraturei a bacia, o cóccix, perdi o líquido da medula e fiquei paraplégico. Há quase 6 anos isso aconteceu. E quando eu estou dentro do carro da UTI sendo levado para o hospital, eu não sei onde que Deus fala com você, mas Ele está falando nesta manhã. Eu ouvi a voz do Senhor dizendo dentro daquele carro: filho, o dia da cama curta e do cobertor estreito chegou para você. Mas não temas, porque eu não te deixarei aí. Eu vou te levantar daí. Fui para o hospital. Passei por todo o procedimento de UTI e tantas outras coisas. Voltei para casa numa maca, na fralda, fiquei por muito tempo. E lá na cama o Senhor disse: meu filho, chegou o momento de você colocar em prática tudo o que você aprendeu até o dia de hoje. Como assim, Senhor? Tem um bairro aqui na tua cidade chamada Ponte São João. Você vai começar um trabalho com você, a sua esposa e a sua filha. Mas não temas, porque eu sou o teu Deus e eu vou te ajudar. Começamos eu, minha esposa e minha filha. Até porque agora a cura. Estou um dia lá na fralda, na dificuldade tremenda. Chega a irmã Maria de Lourdes em casa, 84 anos. Ela dobra o joelho na minha cama. E ela é de Minas. Um linguajar muito simples, eu também sou de Minas. E ela orou assim: Senhor, estou tão triste em ver meu pastor assim. Faz uma cola com teu sangue, passa nos ossos da cacunda dele agora. E cura todos os ossos da coluna dele agora. No outro dia eu estava andando pela casa, a coluna quebrada em 8 lugares. As pernas criaram forças. E eu comecei o trabalho, eu, minha esposa e minha filha. As retaliações foram tantas, porque a nossa igreja era em frente a um terreiro de umbanda, de macumba. A minha esposa ficou doente, ficou eu e a minha filha.
Eu cantava, pregava, minha filha cantava, nós recolhíamos a oferta, nós mesmos contribuíamos. E todos os sábados de manhã eu tinha que recolher os despachos da porta da nossa igreja. Até que Jesus salvou a irmã Dirce. A irmã Dirce fazia os trabalhos na Ponte São João. E ela tinha um câncer no ombro. E ela entrou um dia pela igreja, pelas portas da igreja. E Jesus curou a irmã Dirce do câncer. Agora já não tinha mais despachos na porta da igreja. No primeiro ano nós discipulamos e batizamos 60 pessoas naquele lugar. Sabe por quê? Porque um dia eu resolvi abrir mão do milagre para atender a chamada. O meu desejo era fazer as consultorias, auditorias, porque me preparei para isso. O Senhor disse: não, você vai trabalhar para mim. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero que você levante a tua mão direita aos céus nesta manhã. Eu quero que você desça esta mão direita sobre o ombro da pessoa que está ao teu lado. Ore pedindo a Deus encorajamento para esta pessoa. Ora para que o Senhor nesta manhã possa ajudar este teu filho nesta manhã. Dê graça, Senhor, a este teu filho, dê sabedoria, dê estratégia. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos estão se entregando, renovando, meu Deus. Não deixa eles desanimarem na noite escura. Não deixa eles desanimarem, Senhor. Não deixe os teus filhos prostrados. Que não venha faltar louvores dos lábios dos teus filhos. Que não venha faltar a oração diária. Que não venha faltar, meu Deus, as consagrações, os jejuns. Que não venha faltar coragem para os teus filhos. Que os teus filhos continuem sendo gratos mesmo com pouco. Que os teus filhos venham continuar, Senhor, dando graças por tudo. E que eles não venham desistir dos seus propósitos. Toca agora, meu Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça deste teu filho. E fortalece eles agora, Senhor. Ajude os teus filhos. 2015 está chegando, será um ano de trabalho. Não permita que a enfermidade chegue no lar dos teus filhos. Mas se porventura chegar, Senhor, que o teu louvor esteja perpetuamente nos lábios dos teus filhos. Levante as suas mãos aos céus agora, em nome de Jesus. E agradeça ao Deus. Eu não sei se você quer cantar agora, se você quer glorificar agora. Você já orou. Você deve agora dar graças e cantar ao Senhor. Diga ao Senhor o quanto você está disposto nesta manhã a fazer a sua vontade. Eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te exaltar nesta manhã. Eu quero te dar graças nesta manhã. Sharai kamanda gachovi andarabaz. Xerebecarabaz. Renova os teus filhos, Pai. Renova as nossas forças, a nossa esperança, a nossa alegria. Nos ajuda, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Aplauda ao Senhor bem forte, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus falou forte conosco esta manhã. Dispense qualquer comentário. Nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa 298. Os nossos obreiros já passem os nossos envelopes para a gente cooperar na obra de Deus. 298 com bastante vida. Avante, servos de Jesus. Aleluia. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus,
nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá dos céus. Toda a igreja. Glória a Deus, pois vencerem, glória a Deus, pois vencerem, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerem, glória a Deus, pois vencerem, em nome de Jesus. Levanta Josué pendão, como valor, e o inimigo foge então, com grande pavor. Com as palmas. Glória a Deus, pois vencerem, glória a Deus, pois vencerem, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerem, glória a Deus, pois vencerem, em nome de Jesus. Olha só. Sai com 300 Gideão a combater, os midianitas logo vão. Toda a igreja. Por quê? Glória a Deus, pois vencerem, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerem, glória a Deus, pois vencerem, em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi e nele dá, com a ajuda do céu. Bem forte. Glória a Deus, pois vencerem, glória a Deus, pois vencerem, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerem, glória a Deus, pois vencerem, em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre pra avançar. No céu coroas e laureis, Jesus vai estar. Glória a Deus, pois vencerem, glória a Deus, pois vencerem, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerem, glória a Deus, pois vencerem, em nome de Jesus. Um minuto de palma bem forte para Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Só lembrando, a gente vê alguns irmãos batendo palma assim, ó. Para Jesus não se bate palma assim. Assim a gente bate palma para os homens. Para Jesus, irmãos, é assim, ó. Aponte para Ele, que é a razão da nossa glória. Deus abençoe. Graças a Deus. Meus queridos, eu quero que vocês abram a Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Versículo de número 7. Nós temos aqui neste envelope sobre dízimo e sobre oferta. Mas é uma reunião de obreiro. Eu sinto na obrigação de não aproveitar a sua oportunidade de estarmos reunidos obreiros, servos de Deus, e trazer uma palavra de conscientização sobre a contribuição cristã. Escute, por favor. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos ou mandamentos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Vamos por parte aqui, irmãos. Deus usa o profeta Malaquias
para exortar, em especial, a gama de sacerdotes aqui, e dizendo para ele: desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus ensinamentos. Vocês estão desviados. Agora eu estou dando uma oportunidade para vocês. Torna para mim, e eu tornarei para vós. Entenda que nessa questão, não é Deus que tem que vir para nós, é nós que temos que ir para Ele. Tornar para Ele. Voltar para Ele. E eles perguntaram para Deus: mas o que nós devemos de tornar? Aonde? Por que nós temos de se converter de novo? Aonde? Aí ele diz, o verso 8, ele faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? E ele mesmo responde: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Está questionando com Deus. E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quando Deus chama a atenção para voltar, aonde, Senhor? Não quero tempo voltar. Aí ele faz a pergunta: pode porventura o homem roubar a Deus? Mas vocês me roubam. Aí diz: mas no que nós estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Dos dízimos e nas ofertas alçadas. Dízimo, já fala dízimo, 10% da nossa renda. Tudo aquilo que nós temos como renda, devemos devolver 10% na casa do tesouro, na tesouraria da igreja onde nós somos membros. 10%. Alguns têm dúvida: mas pastor, se eu vendo um carro, eu devo dar o dízimo do carro? Depende. Se você comprou o carro por 10 mil, e você vender este carro por 15 mil, você tem que dar dízimo dos 5 mil que você obteve renda sobre o carro. Não do total, mas da renda que você teve. Pastor, se eu vender minha casa? Depende. Você comprou a sua casa por 100, você está vendendo por 300? Então você obteve lucro de 200. Então desses 200 você deve dizimar ao Senhor. Muitos têm dificuldade de compreender isto. E do meu salário, como é que eu dou o dízimo? Eu dou o dízimo do total, do completo? Você tem lá o salário, você recebe 2 mil. Tem o desconto do NPS, aqueles descontos de NPS, de coisas lá. Você tira e você dá dízimo daquilo que vem na tua mão. Agora tem alguns que descontam a farmácia, desconta o mercado, aí vai dar o dízimo. Aí não, irmão, o mercado você comeu, a farmácia é sua. Agora o INPS, porque quando você se aposentar, você continua dando dízimo da sua aposentadoria. Então você não precisa dizimar daquilo que levou para o INPS. Os irmãos estão entendendo? Você tira ali e dá o dízimo daquilo que vem às tuas mãos, da renda que vem na tua mão. Entrega o dízimo ao Senhor. Agora, tem alguns irmãos que assim, ele dá o dízimo dá até do centavo. Irmão, redonda esse negócio. Até do centavo. Redonda. Porque fica difícil. Então eles roubavam o dízimo. Mas ele diz aqui: com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Agora, entenda por favor. Talvez seja forte, mas eu preciso dizer. Como que eu, como obreiro, eu sou um obreiro da casa do Senhor e não dizimo, como é que eu vou orar pelo irmão Silvano? O que eu tenho que passar? Eu estou amaldiçoado, irmão. Como é que eu vou abençoar ele? Por isso que a gente coloca lá a relação de obreiros que dizimam, quando nós, filho, irmão, você não ora para mim não, você não está, digo, você está amaldiçoado, não quero você não. Aqui, não é eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo: com maldição sois amaldiçoados, porque vocês estão roubando a mim. É besteira, pensando que está roubando a Deus, mas não está roubando com Deus, está tomando na cabeça, porque ninguém rouba a Deus, Deus não precisa, irmão. Mas alguns acham: eu vou roubar Deus aqui, que nem fez Ananias e Safira, puf, morreu. Ninguém rouba a Deus. Né? Aí ele dá orientação: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vocês imaginam um obreiro, irmãos, que ele não dizima? Aí ele vem na igreja o mês todo. Aí chega no final do mês, vamos dizer que ninguém dizimasse aqui. Como é que a gente vai pagar a conta de luz da igreja? Como é que a gente vai pagar a conta de água da igreja? Como é que nós vamos pagar os obreiros que trabalham no nome de Deus? Como? Vamos fechar a igreja, irmão, está fechado, ninguém dizimou, ninguém.
Graças a Deus, Deus não deixa acontecer isso. Mas se acontecer. Então, já parou para pensar, você, obreiro, que não dizima? Isso prova que você não ama o reino. Isso prova que você não está preocupado com o reino. Você está preocupado com o seu reino, não com o reino de Deus. Porque se Deus te dá 100%, e 10% você tem dificuldade de administrar os 100% que é seu, que na casa seria 90%, mas 100% que é seu, meu irmão, tem que mudar a sua administração, a forma de administrar. Para que a parte do que é Deus você não venha tomar, porque você vai tendo maldição para a sua vida. Você não entende, aí vem aqueles demônios migrador, cada 3 meses bate o carro, cada 3 meses acontece negócio, cada 3 meses a mulher acontece negócio, você não pensa, cada 3 meses acontecendo. Ele acha que está bem, ele ganha 3 meses e perde depois no outro, ganha 3 meses e perde depois no outro. Por quê? Porque não aprendeu a dizimar. Se nós fôssemos levar isso a pé da letra, tem muito obreiro que não prega, tem muito obreiro que não ora, tem muito obreiro que não dirige o culto, tem muito obreiro que não faz nada. A gente não olha, a gente até é errado de não olhar isso aí, vai deixando, e a pessoa vai sendo amaldiçoada, e a obra de Deus não vai para frente. Aí, daqui a pouco nós temos um monte de obreiro que, eu não dou, não acontece nada, outro não dou, não acontece nada, e a obra de Deus vai perecendo, e os nossos projetos começam a ter dificuldade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aí diz, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim. O único texto na Bíblia que eu já li, que dá direito da gente provar Deus é aqui. Único, pastor Ezequiel. Se eu dou dito a Deus, olha, eu sou dizimista fiel, não aceito o que está acontecendo, vou prová-lo agora, tá? Diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, esse tal não tem tamanho. Bênção é muito grande, irmão. Se você entregar o que é de Deus, o dízimo e a oferta, Deus vai abrir as janelas do céu e não vai te faltar nada em nome de Jesus. Aí vem a palavra mais forte. Por causa de vós, dessa atitude sua, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos querem ser abençoados por Deus aqui? Se você ainda não é dizimista, irmão, se converta hoje, volte para o Senhor hoje, como obreiro que você é. Pastor, mas estou com o dízimo atrasado. Irmão, deixa o dízimo atrasado para lá, pede perdão para Deus, você não vai conseguir pagar, Deus não está preocupado com isso. Deus quer sua fidelidade a partir de agora, seja fiel com Deus a partir de agora. Faça um propósito de 2015, você ser fiel, você vai ver Deus abençoar a tua vida de uma forma extraordinária. Amém? Vamos primeiro aprender a dizimar, depois aprender a ofertar, né? Porque se não sabe nem dizimar, fica difícil ofertar. Aprendemos a dizimar, eu fui dizimista, sempre fui dizimista, agora ofertante eu demorei para aprender. Aprendi de 2005 para cá. Por quê? Irmão, dízimo, ninguém dá mais dízimo que o outro. É todo mundo igual. É 10% e acabou. Agora, onde está o valor? Na oferta. Então, quem dá dízimo não vai ficar rico, não. Quem dá dízimo não vai faltar o básico, não vai faltar nada para você. Eu conheço irmãos que é dizimista fiel e não passa numa bicicleta, mas é fiel. Os filhos deles são robustos, não tem doença, lá na casa tem de tudo. Eu conheci um irmão que não faltava nada na casa dele, tinha tudo, mas ele andava a pé, não tinha carro. Ele é abençoado. Não vai lhe faltar, Deus vai dar graça. Agora, como é que eu quero ser rico, eu quero ser mais abençoado? Então você tem que fazer proposta de oferta. Se você for ofertante, aprender a ofertar. Daquilo que sobra para você, a Bíblia diz que a oferta é segundo propôs no seu coração. Então vai depender de você. Dependendo do que você pode dar. Então começa dando 2, depois vai para 5, depois vai para 10, depois vai para 20. E aí você faz aquilo que Deus colocar em seu coração. Fique de pé, nós vamos orar e depois você vai trazer a sua oferta aqui. Pai, diante da tua presença estão os teus filhos, já com esses envelopes na mão. Acabamos de ministrar a tua palavra. Perdoa aqueles, meu Deus, que até hoje não têm entendido, não têm compreendido esta razão da oferta e do dízimo. E que eles possam, a partir de agora, fazer um propósito de ser dizimista fiel, para que o Senhor repreenda o devorador da vida dele, que ele possa ser abençoado onde colocar a sua mão. Eu dou graça a cada um dos teus filhos que vão ofertar nesta manhã, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, traga a sua oferta aqui em nome do Senhor.
Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Meus queridos, nós passaremos para a parte administrativa. Eu garanto para vocês que até às 3 horas a gente termina, em nome de Jesus, tá? Vocês estão meio já desanimados aí por causa do... Não senti cheiro de almoço. Será que tem almoço aí? Estão fazendo almoço, será? Já sentiu? Então tá bom, então vai ter almoço. Rapidinho, meus queridos. Vamos para a administrativa. É uma alegria ter conosco, nós queremos apresentar os nossos irmãos que cooperam conosco. Quero aqui pedir Pastor Marinho, sua esposa missionária, irmã Raquel, onde está a irmã Raquel, fica ali. Os nossos pastores, presidentes do campo que está em Pojuca, ali no estado do Pernambuco, viajaram mais de 3.000 quilômetros para estar conosco nessa reunião. Estamos felizes pela vida dele. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Marinho, pastor Raquel. Deus abençoe, meu chefe. Essa casa é sua. Deus abençoe, irmã Raquel. Também o pastor André e a sua esposa, irmã Sara, que estão congregando ali na nossa igreja que está em Itapuí. Fique de pé, meus queridos. Deus abençoe vocês. Aplauda o Senhor pela vida deles, meus irmãos. Deus abençoe. Sinta-se bem entre nós. E queria também apresentar, eu vi ali a pastora. Os obreiros que vieram acompanhando o pastor Silvano da Ponte São João, fica de pé os irmãos, por favor. Nós apresentamos só, está ali o pastor Isaías, nossos queridos irmãos, a irmã Sônia, a esposa do pastor, está ali, graças a Deus. Irmãos, aplaudam o Senhor pela vida do servo de Deus. Muito obrigado, sabe que essa casa sempre é de vocês. Também uma alegria, nosso querido irmão Erivaldo. Morivaldo, fica de pé, irmão Erivaldo, um amigo, companheiro, tem nos ajudado bastante aí, convidamos para vir à reunião. Aplauda o Senhor pela vida do irmão Erivaldo. Deus abençoe. Muito obrigado, meus queridos, por este momento, vocês estarem conosco aqui. Meus irmãos, eu quero, nesse momento, trazer aqui um breve relatório do crescimento da nossa igreja nesse ano de 2014. Nós abrimos 5 novas congregações neste ano. A congregação de Jaú, ali próximo a Itapuí, a congregação de Salto, a congregação de Campinas, de Salto. Fica de pé o obreiro de Salto, cadê o irmão Belmiro? Está ali, a irmã Valquíria, Deus abençoe. Aplaudo o Senhor pela vida desses obreiros de Salto. Jaú é o senhor mesmo, né, pastor? Deu o pastor Elton, é o senhor mesmo lá de Jaú, né? Pastor Elton, Itapuí, Jaú. Campinas, fica de pé, Emerson. O Emerson, jovem que está dirigindo o trabalho ali em Campinas. Aplaude o Senhor pela vida do Emerson. E nós abrimos mais 2 trabalhos no Pernambuco, Nosso Senhor do Ó e Outeiro do Livramento, pastor Marinho, né? Aplaude o Senhor pelas aquelas congregações maravilhosas lá. Deus te abençoe. Estamos com 7 igrejas no estado do Pernambuco. E nós recebemos também 2 novas congregações como trabalho de capelania. Ali na P1 de Sorocaba, na penitenciária de Sorocaba, nós temos 86 detentos que são membros da Assembleia de Deus, Aliança de Paz, sob os cuidados do pastor Márcio, que faz o trabalho ali no presídio de Sorocaba. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles. Trabalho lindo. Nós batizamos 14 almas ali no presídio este ano. É uma congregação. Ontem nós tivemos lá um culto de Pentecoste, coisa linda, irmãos. Os irmãos tomando Santa Ceia, servindo a Deus, sendo batizados com o Espírito Santo. E também nós recebemos a congregação ali em Guareí, onde está a missionária Sônia, e tem mais ou menos 80 a 90 detentos também sendo cuidados por elas ali. Aplauda o Senhor pela vida do trabalho de Guareí. Então, na verdade, são 5 mais 2, 7, que são congregações, tem bens patrimoniais, tem instrumento, tem tudo lá, tudo relacionado à igreja. Somamos hoje 20 trabalhos para a glória do nome do Senhor Jesus. 4 anos, quantos trabalhos? 20 trabalhos em 4 anos. Nós temos mais de 1.000 membros espalhados pelo Brasil, mais de 1.000 membros, nós não temos assim preciso, mas em janeiro já tinha 1.022, já somaram mais alguns, mais de 1.000 membros, e agora vem uma bênção maior, e nós temos hoje de patrimônio mais de 800 mil reais de patrimônio. Quantos entendem? Diga amém. Amém. Rodrigo, eu queria pedir, se estiver passando na internet, corta essa parte administrativa, não passe, só os cultos, tá? Irmãos, isso é uma bênção muito grande, irmãos. Nós começamos o trabalho, nós tínhamos em caixa, né, pastor Ezequiel, R$1.120 é o que nós tínhamos para começar o Aliança de Paz, e hoje nós temos um capital